Bom dia, 18 de abril. Hoje vamos ler 2 Reis, capítulo 11 ao 14. Capítulo 11. Atalias e Joás. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a família real. Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, porém, pegou Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o levou com sua ama para um quarto, e o escondeu de Atalia, de modo que não foi morto. Esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, enquanto Atalia reinava sobre a terra. No 7º ano, Jeoiada mandou chamar os comandantes dos caritas e os da guarda, fê-los entrar consigo no templo do Senhor. Fez com eles uma aliança com juramento no templo do Senhor. E lhes mostrou o filho do rei. Então lhes ordenou: Este é o serviço que vós haveis de fazer. 1/3 de vós, os que entrais no sábado, fará a guarda do palácio do rei. Outra terça parte estará à porta sul, e a outra terça parte à porta de trás dos guardas. Assim fareis a guarda deste templo, afastando a todos. Os 2 grupos, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda do templo do Senhor junto ao rei. Cercareis o rei, cada um com suas armas nas mãos. Todo aquele que se aproximar das fileiras será morto. Estarei com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram os comandantes conforme tudo o que ordenara o sacerdote Jeoiada. Levou cada um dos seus homens, tanto os que entravam no sábado, como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Jeoiada. Então deu o sacerdote aos comandantes as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam no templo do Senhor. Os da guarda se posicionaram ao redor do rei, cada um com sua arma na mão, desde o lado direito do templo até o esquerdo, ao longo do altar e do templo. Jeoiada trouxe para fora o filho do rei e colocou-lhe a coroa. Deu-lhe o testemunho e o fizeram rei, ungiram-no e, batendo palmas, clamaram: Viva o rei! Atalia, ouvindo o clamor dos guardas e do povo, foi ter com o povo no templo do Senhor. Olhou e viu o rei, que estava junto à coluna, como de costume. Os capitães e os trombeteiros estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocavam trombetas. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: Traição, traição! O sacerdote Jeoiada, porém, ordenou aos centuriões que comandavam as tropas: Levai-a para fora das fileiras, e quem a seguir matai-o à espada. Pois o sacerdote havia dito: Não a matem no templo do Senhor. Agarrem-na quando ela chegava ao palácio. Agarraram-na quando elas chegavam ao palácio real, na entrada da porta dos cavalos, e ali a mataram. Então Jeoiada fez aliança entre o Senhor, o rei e o povo, que seriam o povo do Senhor. Fez também aliança entre o rei e o povo. Todo o povo da terra entrou no templo de Baal e o derrubaram. Também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote Jeoiada pôs guarda sobre a casa do Senhor, tomou consigo os comandantes, os caritas, os da guarda e todo o povo da terra, e junto conduziram o rei do templo do Senhor, o rei, e vieram pelo caminho da porta da guarda, do palácio do rei. O rei se assentou no trono real, e todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou tranquila.
depois que mataram Atalia à espada, junto do palácio do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando começou a reinar. Capítulo 12. Joás repara o templo. No 7º ano de Jeú, 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o orientara. Contudo, não tiraram os altares idólatras. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altares idólatras. Disse Joás ao sacerdote: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer ao templo do Senhor, a saber, o dinheiro recolhido do censo pessoal, o dinheiro recebido de votos pessoais e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para o templo do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e consertem todos os estragos que se acharem no templo do Senhor. No 23º ano do rei Joás, porém, os sacerdotes ainda não tinham consertado os estragos do templo. Então o rei Joás chamou o sacerdote Jeoiada e os demais sacerdotes e lhe perguntou: por que não consertais o estrago do templo? Não recebais mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para o conserto dos estragos do templo. Concordaram os sacerdotes em não receber mais dinheiro do povo e em não consertarem eles próprios os estragos do templo. O sacerdote Jeoiada pegou um cofre, fez um buraco na tampa e o colocou ao pé do altar, à direita dos que entravam no templo do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta colocaram ali todo o dinheiro que se trazia do templo do Senhor. Vendo eles que já havia muito dinheiro no cofre, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava no templo do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos do que faziam a obra, que tinham a seu cargo o templo do Senhor. Eles o distribuíam aos construtores e aos construtores que reformavam o templo do Senhor, como também aos pedreiros e aos escultores. Compravam madeira e pedras lavradas a fim de consertarem os estragos do templo do Senhor e para todos os demais despesas do conserto do templo. Todavia, do dinheiro que se trazia ao templo do Senhor, não se fazia nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou de prata para o templo do Senhor. Era dado aos que faziam a obra e consertavam com ele o templo do Senhor. Não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque agiam com honestidade. O dinheiro das ofertas pela culpa e o dinheiro das ofertas pelo pecado não se trazia ao templo do Senhor. Era para os sacerdotes. Nessa época subiu Hazael, rei da Síria, guerreou contra Gate e a conquistou. Então Hazael decidiu marchar contra Jerusalém. Joás, rei de Judá, porém, pegou todas as coisas santas que Josafá, Jorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, haviam consagrado, como também todo o ouro que achava nos tesouros do templo do Senhor e no palácio do rei, e o mandou a Hazael, rei da Síria, que então se retirou de Jerusalém. Quanto ao restante dos atos de Joás e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Levantaram-se os seus oficiais, conspiraram contra ele e o mataram. Em Bet-Milo, que está no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o mataram foram Josacar, filho de Simeate, e
Josabade, filho de Somer. Morreu Joás e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 13. Jeoacás e Jeoás, reis de Israel. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, e não se afastou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael. Todos aqueles dias, então Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, e saíram debaixo das mãos dos sírios. Assim os filhos de Israel habitaram nas suas casas, como antes. Contudo, não se afastaram dos pecados da dinastia de Jeroboão, que fez pecar Israel. Continuaram neles também o poste sagrado, e ficou em pé em Samaria. Nada havia ficado do exército de Jeoacás, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de infantaria, pois o rei da Síria os tinha destruído e os tinha reduzido a pó. Quanto ao restante dos atos de Jeoacás, tudo o que fez em seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel? Descansou de Jeoacás com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Continuou neles. Quanto ao restante dos atos de Jeoás, tudo o que fez e o seu poder, com que guerreou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas do rei de Israel? Descansou Jeoás com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. E Jeoás foi sepultado em Samaria, junto ao rei de Israel. A morte de Eliseu. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença de que morreu Jeoás, rei de Israel. Desceu a vê-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavalheiros. Disse-lhe Eliseu: pega um arco e flechas. E ele pegou um arco e flechas. Então disse Eliseu ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e disse: abra a janela para o leste. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Tu enfrentarás os sírios em Afeque, até os destruir. Disse mais: pegar as flechas. E o rei as pegou. Então disse ao rei de Israel: atira no chão. E ele atirou 3 vezes e parou. O homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter atirado, então terias derrotado o Ciro até o destruir. Agora, porém, só 3 vezes vencerá os Ciros. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos Moabitas invadiram a terra no começo do ano. Enquanto alguns enterravam um homem, de repente viram um bando de invasores. Então jogaram o homem na sepultura de Eliseu. Quando o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem ressuscitou,
e se levantou. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Jeoacás. O Senhor, porém, teve misericórdia deles e se compadeceu deles e tornou para eles por amor da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje não os quis destruir nem tirá-los da sua presença. Morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Joacás, retomou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que ele tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai. 3 vezes Joacás o derrotou e recuperou a cidade de Israel. Capítulo 14. Amazias, rei de Judá. No segundo ano de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Joadã, de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi, em tudo seguiu o exemplo de Joás, seu pai. Os altares, porém, não foram derrubados. O povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Logo que o reino foi confirmado em suas mãos, matou os seus servos que tinham matado o rei seu pai. Os filhos dos assassinos, porém, não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: Não serão mortos os pais por causa dos filhos, e os filhos não serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu pecado. Foi ele que derrotou a 10.000 edomitas no Vale do Sal, e capturou Selá na guerra, e chamou o seu nome Jocteel, até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem, enfrentemo-nos. Jeoás, rei de Israel, porém mandou dizer a Amazias, rei de Judá: Um espinheiro do Líbano enviou uma mensagem a um cedro do Líbano, dizendo: Dá tua filha por mulher, meu filho. Então um animal selvagem do Líbano veio e pisou o espinheiro. Na verdade, derrotaste os edomitas e o teu coração se envaideceu. Gloria-te disso, mas fica em tua casa, porque provocarias mal para caíres tu e Judá contigo. Amazias, contudo, não quis ouvir, de modo que Jeoás, rei de Israel, atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel e fugiu cada um para sua casa. Jeoás, o rei de Israel, capturou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes. Jeoás foi a Jerusalém e quebrou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Ele se apoderou de todo o ouro e prata, e de todos os vasos que se achavam no templo do Senhor, e de tesouros do palácio do rei, como também dos reféns, e voltou para Samaria. Ora, quanto aos restantes dos atos de Jeoás, ao que fez o seu poder, e como guerreou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho reinou em seu lugar. Viveu Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto aos restantes atos de Amazias,
Porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Porém enviaram atrás dele homens até Laques, e ali o mataram. Trouxeram-no sobre os cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá proclamou Azarias, que era de 16 anos, e o construíram rei em lugar de Amazias seu pai. Foi ele que construiu Elate e a devolveu a Judá, depois que Amazias descansou com seus pais. Jeroboão II, rei de Israel. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efer. Viu o Senhor que a miséria de Israel era muito, muito amarga, tanto para o escravo quanto para o livre. Não havia ninguém que ajudasse Israel. Ainda não falara ao Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém o livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Joás. Quanto ao restante dos atos de Jeroboão, tudo o que fez, o seu poder, como guerreou contra, como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, para Israel, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? Descansou Jeroboão com seus pais, com seus reis, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar.